Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. O cirurgião removeu uma grande parte do crânio do homem com a intenção de recolocá-lo mais tarde, durante uma cirurgia cerebral de emergência. Depois de várias semanas, o seu cérebro havia se curado e estava pronto para o pedaço de crânio ser recolocado. Mas a equipe do hospital não conseguiu encontrá-lo. Então, ao invés disso, usaram um pedaço sintético, que mais tarde ficou infectado, precisando de uma cirurgia adicional. E o hospital ainda cobrou $119 mil pelo pedaço sintético. O homem está processando o hospital por negligência, buscando uma indenização. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente para o museu mais próximo e ir para a seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chamas só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos 2 melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar, já que eles não sabem nadar. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série tava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia para limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá pra ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe, dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa pra roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim estava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele estava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa pra roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa com uma mensagem: "Você precisa mais que eu". 2 caras perceberam que estão fora de forma e decidiram começar a ir pra academia. O primeiro se aventurou, comprou uma roupa cara e se matriculou na academia mais premium da cidade. O outro simplesmente calçou um tênis e se matriculou na academia de R$50 no fim da rua. No primeiro dia, o cara azul se esforçou ao máximo. Ele achava que quanto mais esforço, mais rápido veria os resultados. O cara vermelho simplesmente fez da academia parte da sua rotina. Depois de um mês, o cara azul se olhou no espelho confuso. Ele tava exausto, mas a balança mal se mexeu. O cara vermelho ainda sem mudanças visíveis, mas ele tá curtindo o processo. 3 meses depois, o cara azul tem pesadelos com esteiras e halteres que ele passou a odiar. O cara vermelho, porém, agora adora e virou um hábito. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. Um chefe de cozinha tava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia, e ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra, mas por conta do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem
normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. 2 amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro estava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro para sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conhecia alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto para se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor ir embora, então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida." Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança pra comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure o restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes 20 milhões de dólares. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha
Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para um instituto de biologia marinha. Golpes para ter cuidado quando for viajar. No México, cuidado com a taxa para turistas. Alguns restaurantes têm 2 cardápios, um com preços normais para moradores e outro com preços mais altos para estrangeiros. Você deve comer onde os preços são exibidos em um quadro atrás do balcão. Eles não vão poder mudar e vão ver que você tá esperto. Falando em esperto, nunca aceite jogar League 4 na Tailândia. Enquanto você tá em um restaurante, uma criança aparentemente inocente pode se aproximar, oferecer uma partida valendo uma pequena taxa. Você vai pensar que é só um garotinho e que vai ser super fácil vencer. A verdade é que essas crianças são mestres no League 4 e ganham em apenas alguns movimentos. Se o mundo fosse dividido entre meninos e meninas, primeiro, seríamos divididos logo após o nascimento e um grande muro impediria nosso contato. Do lado das meninas, elas optariam pela organização e divisão de tarefas para garantir a sobrevivência. Enquanto no lado dos meninos, eles fariam coisas violentas e radicais, ignorando as tarefas diárias. Mas não demoraria muito até que um dos meninos ficasse curioso e escalasse o muro para ver o que tem do outro lado. Ele veria como é organizado, mas logo seria capturado. As meninas ficariam curiosas e enviariam uma delas para ver o lado dos meninos. No fim, os dois combinariam de destruir o muro e voltaria a ser o que é hoje. Isso é o que acontece quando você vai pra prisão em outros países. Na Itália, a prisão de Bollate deixa os seus prisioneiros comandarem uma pizzaria que é aberta ao público. Apesar de ser administrada por prisioneiros, ela tem várias avaliações super positivas. Já na Espanha, a prisão de Aranjuez permite que a família toda fique junto dentro da cela. As celas vêm com berço, personagens da Disney na parede e até um playground. Enquanto nas Filipinas, uma prisão tem aulas de dança, onde os presos aprendem coreografias para estimular o trabalho em equipe. Se o seu amigo for abduzido por alienígenas, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, vá até o mercado e compre uma tesoura e um papel. Agora vá até o parque e faça um passeio de balão. Dirija o balão e pare ele em cima de um campo de grama. Pegue o papel que você comprou e recorte o desenho de uma formiga. Coloque o papel do lado de fora do balão e o sol vai atravessar apenas na parte recortada. Espere 15 minutos e ele vai queimar o seu desenho no gramado. Agora os aliens vão ver essa obra de arte e vão voltar para devolver seu amigo.